E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui com vocês de novo, gravando as músicas do louvor. E eu gostaria de começar esta reunião falando um pouquinho sobre o apóstolo Paulo, quando ele fala lá com a galera de Filipenses. É muito visível que o apóstolo Paulo gostava muito da galera de Filipenses, porque mesmo na cadeia, ele continuava escrevendo para eles e escrevia com um ênfase da graça de Deus, de como era bom servir a Deus, e ele estava preso. Isso é incrível. E às vezes a gente está solto, está livre e não consegue perceber, não consegue exaltar a Deus da mesma forma que o apóstolo Paulo falava preso. E então eu queria convidar você a lembrar da graça de Deus sobre as nossas vidas, a misericórdia dele, e iniciar tocando essa música. Vamos lá? Nos redimiu com seu amor e com seu sangue nos purificou. Libertou das trevas, nos trouxe para o reino do amor, graça real, amor verdadeiro, triunfou sobre o mar. Venceu por nós, na cruz venceu por nós. Nos redimiu com seu amor e com seu sangue nos purificou, nos libertou das trevas, nos trouxe para o reino do amor, graça real, amor verdadeiro, que amor verdadeiro, triunfou sobre o mar, na cruz venceu por nós, na cruz venceu por nós. Nos rendemos ao seu nome, que é sobre todo nome. Não há amor igual ao seu, tu reina sobre nós, Jesus. Nos rendemos ao seu nome, que é sobre todo nome. Não há amor igual ao seu, tu reina sobre nós, Jesus. Tu reina sobre nós, Jesus. Graça real, amor verdadeiro, triunfou sobre o mal, na cruz venceu por nós, na cruz venceu por nós. Nada normal é ser igual a ti. Especial é o que fizeste em mim.
minha vida e fez além do que se vê, além do entender e do que eu possa imaginar. Vem me mostrar quem tu és, quem sou eu, para que eu possa mudar e te dar toda a minha vida, a minha história e transformar. Essa música, ela foi feita no MC2 pelos músicos e ela traz essa essência do que é ser cristão, de que é ser transformado pelo Senhor todos os dias, de ser mudado, de permitir ser mudado pelo Senhor. E quando entra essa história de permissão, entra a história da obediência. Quando nós obedecemos, nós seguimos aquilo que Deus nos pede para ser mudado, para ser transformado, para que nosso caráter fique mais parecido com o dele. Então faça desta canção a sua atitude de mudança. Vem comigo. Nada normal é ser igual a ti. Especial é o que fizeste em mim. Mudou quem eu sou. Em tempo real, sem comercial, mudou minha vida e fez além do que se vê, além do entender e do que eu possa imaginar. Vem me mostrar quem tu és, quem sou eu, para que eu possa mudar e te dar toda a minha vida, a minha história e diga: vem me mostrar quem tu és, quem sou eu, para que eu possa mudar e te dar toda a minha vida, a minha história me transformar. E aí galera, tudo bem? Acharam que eu ia vir com uma Bíblia na mão? Não, trouxe 1 quilo de arroz, arroz urbano, arroz patrocinador de São Paulo, arroz muito bom. Mas eu não vim falar sobre arroz, eu vim falar sobre quilo. Sabe que nessa quarentena a gente começa a pensar sobre várias coisas na vida
Um dia estava eu na mesa com os meus filhos e a gente começou a pensar sobre o que é que determina que 1 quilo pese 1 quilo. Afinal de contas, isso aqui é uma medida arbitrária, quer dizer, alguém decidiu, ninguém conhece um pé de quilo por aí, né? Aí a gente vai lá no Google, que resolve todos os nossos problemas, e descubro que em 1880, eu já devo ter aprendido isso na escola, mas enfim, né? Em 1889, uma comissão internacional decidiu que haveria um peso padrão de medida, né? E uma medida padrão de peso, melhor dizendo, e fez um cilindro de platina e irídio e disse assim, isso aqui é 1 quilo. Então tudo que pesar isso aqui tem 1 quilo. Fizeram réplicas, espalharam pelo mundo, botaram esse numa redoma na periferia de Paris. Só que, pasmem, descobriram que em 100 anos ele variou, flutuou o peso. O peso aí fala lá por causa de poeira, não sei o que lá, não vale a pena entrar em detalhes. Aí pensaram, bom, a gente precisa de uma medida mais confiável. Então, breaking news para vocês, isso aí vai mudar a vida de vocês. Ano passado, em maio, passou a valer uma nova maneira de se chegar a 1 quilograma. Não é mais aquele cilindro, ele continua lá, mas é uma balança eletromagnética que usa a constante de Planck. Constante de Planck é uma constante que relaciona peso com corrente elétrica, e é tudo que eu sei porque eu não sou físico, mas o que eu sei é que ela é uma constante da natureza, não varia nunca. Qualquer lugar que você for vai ser sempre a mesma coisa, e se usa uma balança específica com eletroímã. Então agora podemos respirar aliviados porque 1 quilo vai pesar sempre a mesma coisa. Vocês vão dizer assim, mas que coisa, né? Realmente, lá no açougue a gente tem que confiar, inclusive, que aquela balança vai pesar qualquer um dos quilos de verdade. Mas, por exemplo, para quem faz remédio, né, microgramas fazem diferença para uma dosagem correta. Mas tudo é uma questão de confiança, né? Isso que é interessante. E por que eu estava pensando sobre o quilo? Onde que eu quero chegar com isso? Eu quero falar um pouco hoje sobre uma frase que eu tenho ouvido com muita frequência nesses tempos de isolamento social. Sempre teve por aí, mas agora está mais forte. Você pode até postar, está usando camiseta e tal, que é o vai ficar tudo bem. Todas as vezes que eu ouço alguém falando vai ficar tudo bem, eu penso em primeiro lugar o seguinte: como é que você sabe que vai ficar tudo bem? De onde vem essa confiança? Porque isso me parece muito mais um desejo, né? E eu acho que esse é um ponto importante. Às vezes a gente confunde confiança com desejo. Não, eu gostaria que tudo ficasse bem, eu desejo, eu anseio isso. Eu acredito que todo mundo deseja isso. Mas existe a confiança ou não? Não dá para dizer, né? Porque tem várias situações na vida, a gente começa a caminhar e vai ficando mais velho e começa a ver que tem várias situações na vida em que as coisas não ficam tudo bem. Aliás, o que seria, segunda pergunta, o que seria ficar tudo bem? Porque tem tantas situações na vida que não tem retorno, pode ser que a gente saia dessa crise agora, atual, e o mundo nunca mais seja o mesmo. Pode ser que a gente nunca mais receba o mesmo salário que recebia, que o nosso emprego não seja o mesmo, pessoas se separando nunca mais terão os mesmos casamentos, relacionamentos. Vamos pensar numa pessoa que fica doente e tem uma doença que não tem cura, uma pessoa que sofre um acidente fica de alguma maneira limitada, debilitada para o resto da vida. É meio estranho, né? Se tudo vai ficar bem, soa quase como um amuleto às vezes, né? Um desejo de que as coisas se encaminhem. Né? Até passou por mim ontem um carinha com som alto, um funk, que o cara dizia que ele estava botando o pingente da corrente dele no crucifixo para afastar o olho gordo. Muita gente acha que Deus é isso, um amuleto para afastar o olho gordo, coisas assim, mas tem uma outra frase também que se fala que eu acho até mais simples a gente entender, que é o tudo passa, né? Isso vem desde a Grécia Antiga,
porque isso traz uma ideia de mudança, né, contínua, constante. Né, as religiões orientais, inclusive, vão falar da impermanência, né, que a vida é como um rio, né, ele nunca é o mesmo, né, as águas vão fluindo, nunca é a mesma coisa. Até o Neymar sabe que tudo passa, está aqui no pescoço dele tatuado, né? Tomara que ele saiba mesmo que a fama, a juventude, tudo pode passar, o dinheiro pode passar. Aí então eu chego onde eu quero chegar hoje, que é a pergunta que eu faço para você e a pergunta que eu tento responder nesse vídeo aqui hoje, nesse culto online, na nossa reunião online, que é: e se tudo não ficar bem? E se as coisas, vamos pensar por esse lado, e se as coisas não ficarem tudo bem? E aí? Para falar sobre isso, eu quero ler com vocês um texto. Agora sim, uma Bíblia, antes que eu seja acusado de não usar a Bíblia, tal, ó. Só arroz, não, Bíblia. 2 Coríntios 8. Em 2 Coríntios 8, a gente vai ler Paulo falando para uma igreja. Coríntios, porque a igreja de Corinto, que era uma igreja que Paulo tinha fundado e estava se correspondendo, ele vai falar de outra igreja, a igreja da Macedônia. O contexto é o seguinte: aquela primeira igreja fundada em Jerusalém, logo depois que Jesus subiu aos céus, mais ou menos aí uns 20 anos depois de Jesus subir aos céus e a igreja começar, está lá no comecinho do livro de Atos, se você quiser ver, essa igreja está passando um momento de muita dificuldade, porque havia ocorrido uma rebelião em Israel, que foi debelada pelo Império Romano, porque houve fome, houve seca, enfim, estavam num momento muito, mas muito complicado. Então Paulo resolve recolher uma oferta financeira em todas as igrejas por onde ele passava, as igrejas que ele fundou, e as igrejas que ele passava nas viagens missionárias dele, e queria levar esse dinheiro para Jerusalém. Foi um grande esforço que ele fez. E aqui ele está falando o seguinte: ora, amigos, quero comentar, amigos de Corinto, né? Quero comentar sobre os surpreendentes e generosos meios pelos quais Deus está trabalhando nas igrejas da província da Macedônia. Sérios problemas aconteceram naquelas igrejas, pressionando ao máximo o povo. Mas isso revelou o verdadeiro caráter deles, inacreditavelmente felizes, ainda que desesperadamente pobres. A pressão motivou algo inesperado, um rio de doações sinceras e generosas. Eu estava lá e vi. Eles contribuíram com tudo o que podiam, até além das possibilidades deles, eu diria. Ajudar os cristãos pobres era um privilégio do qual não queriam abrir mão. Foi tudo espontâneo, tudo ideia deles. Fomos apanhados desprevenidos. A explicação é que eles, antes de tudo, se entregaram sem reservas a Deus e a nós. A outra oferta simplesmente fluiu dos propósitos de Deus que trabalhava na vida de cada um. Então a gente começa a ver, talvez Paulo, sabendo que essa região da Macedônia tinha sido tão abatida por dificuldades, falou assim: vamos poupá-los de ajudar, mas eles ficaram até, vamos dizer assim, bravos, porque eles queriam ajudar e eles descobriram uma verdade. Isso que Paulo fala, que Deus age de maneira muito surpreendente, né? Porque eles descobriram uma verdade da Bíblia, que mais vale dar do que receber. Eles não abriram mão desse privilégio. Isso é muito legal. O caráter que eles revelaram, o caráter é uma coisa que nós revelamos à medida em que nós temos que enfrentar situações na vida. Nossa reação, as decisões que tomamos, as atitudes que tomamos, as situações da vida, em situações da vida que revelam o nosso caráter. Não que a gente fica falando, não que a gente fica postando, não que a gente fica imaginando da gente mesmo. E o caráter dessas pessoas se revelou extremamente generoso e cuidadoso. E o ponto-chave que Paulo fala, deles não abrirem mão desse privilégio, é que eles primeiro se doaram. O dinheiro foi uma consequência de uma doação de vida. Quando que a gente doa a vida?
Para quem que a gente doa a nossa vida? Esse é um ponto importante, né? E a Bíblia fala em família, a Bíblia fala que a igreja é uma comunidade. São pessoas que partilham algo em comum, uma fé em comum, um grupo de pecadores sendo transformados pelo poder do Espírito Santo e mais, é uma família, a família de Deus, porque quando somos adotados como filhos de Deus, nós ganhamos um monte de irmãos. É engraçado que as pessoas acham que isso é até pejorativo. Eu lembro uma vez que estava saindo de uma reunião, passa um cara de moto e grita para mim, aleluia, irmão. Como se isso fosse me zoar, fosse uma zoeira. Eu acho que é uma das coisas que nos enche mais orgulho é fazer parte dessa família e ter vários irmãos, especialmente quando a gente não tem família de sangue com quem contar, né? Eu vivo hoje a 1.800 quilômetros da minha família e é muito bom saber que eu tenho uma outra família em quem eu posso contar e confiar. Não é uma questão de desejo, de anseio, é uma questão de confiança. Faz toda a diferença do mundo, não é mesmo? Às vezes receber um apoio, até um puxão de orelha, receber uma ajuda, porque sobre ficar ou não tudo bem, a primeira coisa que eu quero dizer para você é o seguinte, o que faz diferença para os cristãos? O que os cristãos têm, pensam a esse respeito sobre ficar tudo bem? Olha, posso te dizer o seguinte, que um cristão ele não vai estar tão preocupado em responder essa pergunta. O que o cristão sabe e a certeza que ele tem, a confiança que ele tem, é que o que vier, ele não vai precisar matar no peito sozinho, sabe? Porque essa lição eu demorei muitos anos para aprender na minha vida. Então a gente acha que precisa matar tudo no peito, que precisa resolver tudo sozinho, que precisa cuidar de todo mundo, que precisa ser tudo ao mesmo tempo, como te ensinam por aí, o executivo, o marido, o amante, o pai, tudo ao mesmo tempo, tudo maravilhoso, sem perder a pose, mulheres, mãe, faz papinha orgânica, trabalha 60 horas, tem corpo de modelo, tem não sei o que, que bobagem. Deus não precisa de super-heróis, Deus nunca pediu isso de ninguém, muito pelo contrário, se Ele achasse que a gente podia fazer tudo sozinho, Ele não nos tinha dado uma família. A lição mais importante que você precisa ter nessa quarentena é que você precisa ser cuidado. Aprender a ser cuidado, aprender a deixar os outros cuidarem de você. Ninguém é autossuficiente. Então talvez você esteja me ouvindo hoje, você não faz parte de nenhuma comunidade, você até vê uns vídeos, você frequenta umas reuniões que tem horário para começar e para acabar, você não descobriu ainda o que é fazer parte de uma família e você está perdendo tanta coisa. E quando eu não me permito ser cuidado por outras pessoas, quando eu tento manter um tipo, quando eu tenho medo de confessar as coisas e de assumir as minhas fragilidades, então eu estou impedindo que as outras pessoas sejam abençoadas, porque é mais abençoado quem dá do que quem recebe. Eu impeço que os meus irmãos usem os seus dons espirituais, eu impeço que expressem generosidade. A generosidade é uma faceta importantíssima, essencial do cristianismo, do cristão, da comunidade de fé. Nem todo mundo que é generoso é cristão, mas todo cristão é generoso. Tem que ser generoso, por definição. Porque ele está respondendo ao amor de Deus quando ele abençoa as outras pessoas. Isso é tão, tão importante. Então não faça como eu, aprenda hoje já, peça ajuda. Peça ajuda, isso não nos diminui, muito pelo contrário, isso expande o nosso coração, faz a gente receber amor, faz a gente se sentir amado. Isso é muito importante. E a segunda coisa que eu quero falar sobre isso, sobre tudo vai ficar bem, é o seguinte: a questão para o cristão do ficar ou não bem não está relacionada às circunstâncias da vida. Vocês veem que essa igreja da Macedônia era uma igreja inacreditavelmente alegre, apesar de desesperadamente
pobre. A alegria cristã, uma alegria baseada em Deus, em quem Ele é. Porque vocês lembram que eu falei no começo lá, fiquei divagando sobre o quilograma e de onde vem, para onde vai. Pois é, a gente fala sobre mudança, que tudo passa, a gente realmente muda corte de cabelo, muda profundamente, as situações da vida mudam o nosso pensamento, a gente se olha em fotos antigas e não se reconhece, a gente vê coisas que escreveu lá no passado e não se reconhece, a gente muda de ideia, muda tanta coisa. E muitas pessoas fixam simplesmente na questão da mudança e acham que nada permanece, mas a Bíblia, em Hebreus, nos dá um conceito-chave para a gente crer que as coisas vão ficar bem. É que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Tudo muda, mas a gente tem uma grande e eterna constante na nossa vida, que é Deus. O autor de Hebreus coloca isso de uma maneira muito legal quando ele fala assim, lá no capítulo 6 de Hebreus, ele diz assim no versículo 18: E assim nós que encontramos segurança em Deus, nos sentimos muito encorajados a nos manter firmes na esperança que nos foi dada. Essa esperança mantém segura e firme a nossa vida, assim como a âncora mantém seguro o barco. Cara, vai ter marola, vai ter onda, vai ter tempestade na nossa vida, mais um monte delas. Talvez outras epidemias, quem sabe. Né? Esse mundo conectado é tão diferente do que já foi, né? Mas tem uma diferença entre ficar à deriva, a não enxergar futuro, porque quando a gente não enxerga futuro, a gente tem tanto problema, a gente pode entrar em depressão, pode ter algum transtorno mental, a gente pode ter ideias suicidas quando a gente não vê futuro, não vê sentido, não vê amanhã. Mas os cristãos não perdem a esperança porque eles têm uma bússola, sabe? Ela está sempre apontando para o norte, esse norte é Deus, a gente tem uma âncora que não deixa a gente ficar à deriva, solto por aí. E isso faz toda a diferença do mundo. Então eu te convido a experimentar a sensação de ter uma âncora, de saber que há uma constante, não é a constante de Planck, a constante é Deus. Deus não muda. As promessas dele não mudam ao sabor do momento, ao sabor do temperamento. Hoje Deus acordou com o pé esquerdo, ele não vai cumprir nada que ele fez. Não. Deus vai exigir de mim algo em troca para me abençoar. Não, ele te ama, te amou desde o começo. Tudo que pode fazer é retribuir o amor de Deus. Essa constante nos dá a capacidade de nos sentir alegres, apesar de uma situação desesperadora. É isso que os macedônios há tantos anos atrás experimentaram, é isso que a gente pode experimentar hoje juntos como comunidade, como um edifício que está sendo construído de pessoas, não de cimento, de tijolo. Eu quero terminar dizendo o seguinte: em primeiro lugar, você precisa experimentar essa comunidade, essa comunhão com outras pessoas, essa irmandade. Tiago fala que é impossível dizer que a gente ama a Deus que a gente não vê, se a gente não ama o nosso irmão que está do nosso lado, a pessoa que está do nosso lado. O amor não é uma coisa abstrata, não é uma coisa intelectual, não é uma coisa que está voando por aí. O amor é uma coisa que se manifesta em ações concretas. Quando Deus quer abençoar alguém, ele não manda dinheiro cair do céu em Jerusalém. Ele não faz você sonhar que foi abraçado. Deus manda uma pessoa de carne e osso. E vai lá e essa pessoa te abraça e você se sente como se o próprio Deus estivesse te abraçando. Deus coloca uma pessoa e você sente que essa aqui é a mãe que eu não tive na minha vida. Deus coloca as pessoas no caminho. Então hoje você tem uma opção. Se você está passando por um momento muito complicado, se você está se sentindo desesperado, angustiado,
está tendo ataques de ansiedade, fala com as pessoas. Fala, as pessoas, você vai ser inundado por uma onda de amor. Corta essa ideia de que você vai ser julgado, vai ser um fraco, isso ou aquilo. A tua relação com a comunidade de fé não pode ser uma relação de eu dou e eu tiro, sabe, caixa eletrônico. Não. É família. Agora, se você está bem, está no momento bom, está legal, olha para os lados, porque fé não é ficar olhando só para o alto e falando com Deus. Fé se manifesta aqui na horizontal, quando a gente olha para os lados, percebe as necessidades e atende. Tem tanta gente precisando de ajuda. Tanta gente. E por último, se você tivesse sentido a deriva, olha para a constante na sua vida. Começa a trazer a sua memória, traz a sua lembrança, tudo que Deus falou e já cumpriu, todas as promessas dele, e você vai acreditar que há um futuro independentemente do que vier. Essa alegria inacreditável vai habitar o seu coração, eu tenho certeza. E você vai atravessar essa fase, mesmo que ela dure muitos dias. Eu queria orar com vocês para encerrar. Senhor Deus, abençoa cada um dos meus irmãos espalhados aí por tantos lugares, Senhor. Obrigado porque nós podemos de alguma maneira manter esse contato e saber que não estamos sozinhos nunca, porque Tu não deixa a gente sozinho, Tu coloca pessoas do nosso lado para nos ajudar, apoiar, nos consolar, também nos dar uns puxõezinhos de orelha quando nós precisamos, quando nós ficamos com aquele sentimento de autopiedade, autocomiseração. Deus, que a gente possa olhar para Ti e saber que Tu nunca vai nos deixar desamparados. A Tua palavra mostra ao longo do tempo como Tu cuidou de tantas pessoas que confiaram em Ti. A nossa confiança continua totalmente em Ti, e que isso se reflita na nossa alegria. Essa sensação de alegria, de estar contente com a vida apesar das circunstâncias, que essa seja uma verdade para nós também. E que se nada ficar bem daqui para frente, mesmo assim nós tenhamos motivos para nos alegrar e acreditar que Tu nunca vai nos deixar desamparados, sozinhos nunca, talvez isolados, talvez passando por dificuldades momentâneas, mas nunca sozinhos. É a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Oi pessoal, tudo bom? Muito obrigada por estarem com a gente em mais essa reunião online. Esperamos que vocês tenham sido muito abençoados com essa palavra trazida pelo pastor Dudu. Dá um joinha aqui embaixo. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, nos siga nas nossas redes sociais, porque isso nos ajuda a levar a mensagem de Cristo para lugares muito mais distantes, até os confins da terra. E gostaríamos de convidar também vocês para participarem do nosso estudo realizado pelo pastor Walter todas as quartas-feiras às 8 horas da noite na nossa página no Instagram. Tem sido momentos de aprendizado e de comunhão. Não se esqueça, estamos separados, mas nunca sozinhos. Um beijo e Deus abençoe vocês. Vamos terminar agora essa reunião com música. Vamos fechar para cima? Essa música ela é bem antiga e vamos ver se você lembra dela ainda. Palmas a Juvém. Eu te busco, te procuro, ó Deus. Tu estás, eu te busco toda hora, espero em Ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais, Senhor, te quero. Quero ouvir Tua
seguindo, para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Aê! Muito obrigado a todo mundo que assistiu até o fim e continue nos acompanhando nas redes sociais. Todas as quartas-feiras, lá no Instagram, MC2 Oficial, o pastor Walter traz um estudo sobre algumas coisas que a gente tem visto durante toda a semana, então não perde. É toda quarta-feira, no período da noite, entre 7h30 e 8 horas, já fica ligado lá no Instagram. E a gente se vê domingo que vem. Pode ser eu, pode ser outra pessoa, pode ser você. Então é isso. Continuamos juntos nesta quarentena. Tchau!